Bem-vinda ou bem-vindo, esse é o 5º programa Giro Internacional do Esquerda Diário, onde a gente retoma os principais acontecimentos mundiais da semana sob o olhar da luta de classes. Meu nome é Caio Reis e hoje eu divido o programa com a Marie Heisler de Natal, que preparou o nosso giro panorâmico aí depois da vinheta. Em Pequim, um novo surto do coronavírus levou ao isolamento de 30 zonas residenciais e de todas as escolas da capital chinesa de 20 milhões de habitantes. O surto teve início no mercado de Xinfad, onde trabalham 8 mil pessoas e circulam 70% das frutas e verduras consumidas na cidade. O caso traz à tona o risco de um segundo período de quarentena restritiva no país e o medo das consequências econômicas e sociais de uma nova disseminação do vírus. E na fronteira da China com a Índia, na região do Himalaia, crescem as tensões da disputa territorial entre os dois países, após a morte de 20 soldados indianos em um novo conflito. Com a Lei de Segurança Nacional em Hong Kong, exercícios navais próximos de Taiwan e o avanço militar para delimitar a fronteira territorial com a Índia, a China busca retirar as dúvidas sobre a sua influência na região asiática. As tensões militares também escalaram entre as duas Coreias, após a Coreia do Norte explodir o escritório de relações entre os dois países em retaliação às sanções econômicas e às ações de civis contra o regime promovidas no sul da fronteira. A ação foi ordenada pela irmã de Kim Jong-un, Kim Il-sung, que vem ganhando destaque no cenário político. Do outro lado da Ásia, Bashar al-Assad destituiu o primeiro-ministro Imad Khamis, em uma tentativa de acalmar manifestações que exigem melhores condições de vida, o fim da corrupção e a queda do regime. Esses novos protestos ocorrem nas áreas controladas pelo governo sírio, enquanto ainda existem áreas controladas pelos Estados Unidos e pela Turquia. São o começo de uma resposta por 9 anos de guerras, perseguição, tortura, assassinato de opositores do regime e estão em sintonia com outras ocorridas no Líbano, no Iraque e no Irã. A moeda síria sofreu uma desvalorização de 500%, enquanto os preços dos alimentos subiram em 60%. Nessa situação, 80% da população síria está abaixo da linha de pobreza. Gita Gopinath, principal economista do Fundo Monetário Internacional, anunciou nesta segunda-feira que as projeções econômicas colocadas anteriormente são ainda piores. Afirmou que em 2020 será a primeira vez desde a Grande Recessão que países emergentes e países avançados estarão em recessão. De acordo com o Banco Mundial, estamos frente a uma contração mundial de 5,2%. Em todo o mundo, os estados destinam bilhões para salvar os capitalistas e uma pequena parte dos seus orçamentos é destinada à classe trabalhadora e ao povo pobre. Enquanto isso, avançam no seu autoritarismo, como Piñera atacando os direitos democráticos no Chile ou Áñez aprofundando o regime golpista na Bolívia. O movimento contra o racismo que explodiu nos Estados Unidos por justiça por George Floyd e se alastrou pelo mundo começa a questionar as bases do capitalismo, e é sobre isso que vamos tratar nesse Giro Internacional. Estamos aí na terceira semana de manifestações massivas nos Estados Unidos contra o racismo e a violência policial, onde as frases "sem justiça, sem paz" e "vidas negras importam" foram consignas que tomaram até mesmo pequenas cidades que nunca haviam tido manifestações antirracistas antes, angariando apoio majoritário e sem precedentes entre a população norte-americana. No último domingo aconteceu uma manifestação de 15 mil pessoas no Brooklyn depois do assassinato de 2 mulheres trans, a Raya Milton e a Dominique Remy Falls, o que se somou com a raiva pelos ataques do Donald Trump às proteções de saúde das pessoas trans e contra a opressão que ainda persiste 51 anos depois de uma mulher trans ter iniciado a revolta de Stonewall. Bom, a gente vê que está instaurado aí um debate amplo sobre o que fazer com a polícia nos Estados Unidos, que o orçamento total já chega a 115 bilhões de dólares, enquanto não existe saúde pública no principal país imperialista do mundo. Como resposta a isso, o Trump apresentou uma reforma terça-feira, que nada mais é do que proteções a favor da polícia fantasiadas de uma falsa simpatia pelas vítimas do terror do Estado, né? No Brooklyn, a juventude canta as palavras de ordem: desfinanciar, desarmar e abolir a polícia. Barack Obama busca canalizar a indignação massiva para as eleições para o Partido Democrata, junto a sindicatos, igrejas e ONGs, e lançou uma carta apoiando as manifestações, só que condenando a violência para pacificar o país. Nas eleições que estão vindo vão ser definidos do presidente até legisladores e autoridades locais, mas também senadores e deputados nacionais.
O Obama ele busca reeditar o projeto já falido das polícias comunitárias e por isso ele ressalta aí a importância das votações locais, porque seriam nelas que se define quem conduz a polícia e muitos programas de assistência social. Ou seja, está em teste a capacidade de contenção que ele e os democratas podem exercer. Só que enquanto isso, as consequências do repúdio massivo e inédito ao racismo, elas precisam ser potencializadas e analisadas em médio e longo prazo, ainda mais frente a uma crise econômica, onde eles pretendem que seja exclusivamente a classe trabalhadora e o povo negro que paguem pela crise. A Fúria Negra também se fez sentir com força na França, onde grandes mobilizações aconteceram nesse dia 2 de junho, com epicentro em Paris, principalmente, e logo depois foram reproduzidas em várias cidades, unificando o Vidas Negras Importam ao repúdio à decisão judicial que inocentou os policiais que assassinaram, com o mesmo método de asfixia, o Adama Traoré em 2016, um jovem negro de 24 anos que vivia nos bairros de periferia do entorno da capital ali, os banlieues parisienses. Hoje a polícia, pela repressão nesses bairros racializados, onde vivem os filhos dos imigrantes, vinha se expressando em várias revoltas isoladas ao longo da pandemia, e essa última mobilização aconteceu só 3 dias depois da manifestação que reuniu 10 mil imigrantes em defesa do direito à documentação, que também sofreram uma dura repressão. Nas banlieues vivem também muitos trabalhadores da linha de frente, da saúde, do comércio, dos transportes. Esses trabalhadores do transporte, esses últimos que haviam sido a vanguarda da enorme luta contra o ataque das aposentadorias, que sacudiu a França com uma greve histórica no ano passado, que paralisou a região da capital de Paris. E é um repúdio ao racismo que tem importantes consequências para esse país com uma longuíssima tradição colonialista e imperialista, com numerosas intervenções na África subsaariana, onde a Anistia Internacional, a organização, acabou de anunciar a responsabilidade das tropas francesas em 200 execuções extrajudiciais. A França vem então numa bateria de mobilizações. No sábado 13 de junho, dezenas de milhares voltaram a marchar contra o racismo do Estado e a violência policial, um processo de luta que ocorreu simultaneamente com a crescente organização dos trabalhadores da saúde, que com uma série de manifestações que iniciaram lá no dia 11 de maio, realizaram uma jornada nacional de luta nessa terça-feira, dia 16 de junho, com manifestações que tiveram dezenas de milhares nas ruas. Além da linha de frente, de enfermeiras, médicas, médicos, maqueiros, esses atos contaram com a população que aplaude esses trabalhadores todas as noites às 20 horas, desde o começo da pandemia. São jornadas, então, que revelam as consequências das políticas neoliberais na saúde na França nos últimos anos, que causaram a escassez de máscaras, de remédios, insuficiência de trabalhadores e leitos, trabalhadores esses que tiveram salários congelados por 10 anos. E o Macron e o governo dele, que vivem publicando homenagens hipócritas para os que chamam de heróis, responderam às exigências nas ruas desses trabalhadores com gás lacrimogêneo e uma violentíssima repressão. O Revolution Permanente, que é o portal francês irmão do Esquerda Diário, a irmã da dama no ato disse o seguinte: "Hoje estamos aqui para os trabalhadores da saúde e tampouco esquecemos de todas as pessoas que trabalham para que a França continue girando, que são os caixas, os agentes de limpeza e os entregadores, etc. Somos todos nós", que reflete justamente o papel central que cumprem na economia os moradores dos banlieues da França. Também tiveram presentes os trabalhadores do transporte, os ferroviários, os maquinistas, professores e também os bombeiros, que na França são civis, são militares, que nem no Brasil. E aí fica a pergunta se vai ser o começo de uma unidade necessária para levar a luta até o final. A Diane, que é uma professora de Toulouse, também falou ao jornal que eles precisam da convergência entre todas as lutas, porque é só assim que vão conseguir que não sejam os trabalhadores que paguem pela crise, mas o Estado e todos os responsáveis. Agora de volta para os Estados Unidos. O 19 de junho é uma data muito famosa, comemorativa do povo negro nesse país, porque nesse dia, em 1865, foi declarada a emancipação legal dos últimos negros escravizados lá no Texas, que era o último estado sob controle dos confederados na Guerra Civil, e esse ano o peso militante da data ele é resgatado na luta do Black Lives Matter contra a instituição repressiva da polícia. E é genial que, para fortalecer essa luta, os trabalhadores de 29 portos de toda a costa oeste dos Estados Unidos decidiram fazer 8 horas de paralisação promovido pelo seu sindicato. E a maior ação sindical coordenada até agora, em apoio direto à luta antirracista e contra a polícia, mobilizando 58 mil trabalhadores de um setor estratégico, marcando um grande passo inicial que é fundamental para levar a luta atual para o terreno da luta de classes, onde é possível levar adiante até as demandas mais radicais do movimento, como é a extinção do aparato repressivo dos capitalistas no país que é o centro mundial do imperialismo.
Então uma mudança de pensamento profunda opera ao redor do mundo, aonde as massas passam a defender que é inaceitável que a polícia siga assassinando negras e negros e que o racismo deve ser combatido, se somando ativamente ou apoiando o movimento nas ruas. E, assim, fica perguntado o quão insustentável vai ser seguir assassinando jovens negros e imigrantes, mantendo eles em prisões, em centros de detenção, em meio ao agravamento de uma recessão econômica que os capitalistas pretendem descarregar nas costas de toda a classe trabalhadora, mas com mais força, principalmente sobre os negros e os não brancos. Desde o assassinato do George Floyd há um mês atrás, a classe trabalhadora estadunidense já protagonizou mais de 500 greves e paralisações contra a polícia, contra o racismo e contra a ganância capitalista. Portanto, é preciso avançar com ideias socialistas para destruir o conjunto da opressão e da exploração desse sistema. E sobre a ruína dele, construir um novo mundo, um mundo 100 vezes mais democrático, sem polícia e sem propriedade privada.